budismo é uma religião baseada nos ensinamentos de Buda. Há cerca de 2.500 anos, Shakyamuni Buda nasceu na Índia. Os ensinamentos de Shakyamuni Buda são muito gratificantes, pois tornam esta nossa vida moderna mais alegre e divertida. A Risshoku Sekai foi fundada no Japão. É uma organização religiosa com base nos ensinamentos do budismo, tendo como fundadores Nikkyo Niwano e Miyoko Naganuma. O objetivo da nossa entidade Risshoku Sekai é de aprender os ensinamentos de Buda e aplicá-los em nossa vida. Aprender os ensinamentos de Shakyamuni Buda é algo novo e alegre, e praticar estes ensinamentos é ainda mais divertido. É fácil e qualquer pessoa poderá praticar e começar a partir de agora. Hoje vamos aprender e praticar para nos tornarmos felizes juntos. Boa noite a todos. Muito obrigada por assistirem ao seminário budista. Então vamos começar? O subtema de hoje é como manter acesa a chama dos ensinamentos de Buda na escuridão da ignorância. Gostaria de iniciar com as palavras de orientação do mestre presidente. Ele disse: este mês nós comemoramos o nascimento do mestre fundador Nikkyo Niwano. Ele foi uma pessoa que se dedicou consistentemente pela harmonia entre a humanidade e pela paz mundial, desde a fundação desta entidade. O mestre-presidente completou este ano a idade de 88 anos e citou a frase do mestre fundador: viver uma vida em que o próprio ato de estar vivo seja uma doação ao próximo. Eu me emocionei ao ler essas palavras. Viver uma vida em que o próprio ato de estar vivo seja uma doação ao próximo. O mestre-presidente também disse: no entanto, em todas as épocas sempre havia pessoas que se tornavam insatisfeitas quando as coisas não aconteciam como desejavam, e que odeiam aqueles que se opõem a elas e que, em benefício próprio, não hesitarão em derrubar os outros, havendo a divisão dos países ou da sociedade, desconsiderando a harmonia. Principalmente nos dias de hoje, quando observamos a realidade em todo o mundo, não podemos deixar de sentir que coisas importantes estão sendo esquecidas. O primeiro ponto importante é o princípio de que todos nós estamos sendo apoiados a viver graças à lei da causa e condição. Pois tudo é apoiado pela lei da causa e condição, como vemos aqui no slide. Aqui é um exemplo bem simples da aplicação da lei da causa e condição. Aqui temos a semente, que é a causa, que entra em contato com o sol, com o oxigênio, a água, a terra também, que é a condição. E ela vai produzir um resultado, o efeito, que é a flor do girassol. E quando recebemos a flor do girassol, dizer, gostei, muito obrigada. Esta é a retribuição. Então, não só nesse caso, mas tudo na nossa vida na verdade, a lei da causa e condição. O mestre-presidente, ele cita o ex-astronauta americano Russell Louis Sweetheart. Ele voou na missão Apollo 9 e disse as seguintes palavras: uma vez que uma pessoa tenha experimentado o espaço, ela nunca mais será o mesmo que era antes. Agora, um outro exemplo de uma outra astronauta japonesa, Naoko Yamazaki. Ela é a segunda mulher japonesa que viajou ao espaço. Ela disse as seguintes palavras ao falar sobre a beleza da Terra vista do espaço e o amor que ela sentiu pelo planeta Terra ao retornar. Ela disse: tudo na Terra está sendo apoiado e está em equilíbrio. E afirmou dizendo: é por isso que é tão triste ver o ser humano lutar uns contra os outros, porque à vista do espaço, a Terra é como uma nave espacial no universo. Agora, um outro astronauta, chama-se Walter Schirra.
foi o primeiro astronauta americano. Ele destacou algo importante que devemos ter em mente agora. Deixei a Terra 3 vezes, mas não tinha para onde ir. Por favor, valorizem a nave espacial Terra. Se nos prejudicarmos uns aos outros e destruirmos a harmonia, isso só acelerará a destruição da ordem e do meio ambiente global, levando à autodestruição da humanidade. Então, se enviarmos aos governantes de todo o mundo a foto do planeta Terra vista do espaço e os incentivarmos a tomar consciência da origem de nossas vidas e sob a qual nós existimos graças à providência divina, seria demasiado ser otimista demais achar que alguns poderão refletir. Não podemos mais perder tempo com as guerras. No entanto, ao menos que nós estamos aqui aprendendo os ensinamentos do budismo, nem é preciso mencionar a importância do planeta Terra, pois aprendemos os ensinamentos que nos afastam do conflito e das divisões e nos conduzem a promover a harmonia. Aprendemos que todos os fenômenos estão em constante mudança e que todas as coisas surgem devido a conexões, ou seja, tudo está interrelacionado. Conhecendo essas duras, grandes verdades e despertando para a gratidão pela vida que temos hoje, as chamas da raiva e da ganância não se alastrarão e teremos a paz. O mestre fundador citou uma expressão concreta a respeito do Nirvana: amarmos e cuidarmos uns aos outros, estendendo as mãos aos que estão em desvantagem e dando força aos que não têm, caminhando juntos em equilíbrio. Se toda a humanidade pudesse viver assim, seríamos capazes de experimentar uma grande paz em meio a uma vida de vibrante criatividade e progresso. Tendo como suporte o desejo de ajudar o próximo, fazendo de ti a tua luz, e baseados nos ensinamentos de Buda, fazendo da lei a tua luz, e ajudarmos e conversarmos com as pessoas que se encontram ao nosso redor, que estão em dificuldades, e também nos solidarizarmos com o sofrimento das pessoas que estão em dificuldades, e colocando em prática o que está ao nosso alcance. Isso pode ser chamado de atos concretos pela paz de cada um, em que almeja um mundo de tranquilidade e de paz. O mestre fundador também disse: ao invés de reclamar da escuridão do quarto, que tal tomar a iniciativa de abrir as janelas? Nós que recebemos os ensinamentos de Buda, vamos tomar a iniciativa de abrir a janela do coração das pessoas. E vamos hastear ao alto a lâmpada dos ensinamentos de Buda na escuridão da ignorância. Não seria esse o momento em que essas palavras devessem ressoar com força ainda maior? Agora gostaria de compartilhar a minha experiência. O subtema deste seminário é como manter acesa a chama dos ensinamentos na escuridão da ignorância. Neste mundo, existem muitas divisões políticas, no futebol, na religião, na família, com vizinhos. Então é bem desafiador manter acesa a chama dos ensinamentos de Buda nesta escuridão. Alguns dias atrás, eu estava dirigindo aqui, na Rua Vergueiro, rente à nossa igreja. Como sempre, aqui a Rua Vergueiro estava bem congestionada e vi um carro com muita pressa e ele me fechou, de repente. E eu fiquei muito irritada, pois ele entrou com tudo e por muito pouco que ele não bateu no meu carro. Nesse momento,
Eu confesso que me deu vontade de xingar este motorista. Mas, ao lembrar do ensinamento, eu estava na escuridão, né? Eu parei para refletir e este motorista deve ter os seus motivos de estar com tanta pressa. Pode ser que a sua esposa pode estar dando à luz naquele momento. Ou então está correndo para ver a mãe que está na UTI. Ou pode ser outro motivo. Graças ao Buda, desta vez eu consegui parar para refletir e eu pensei, que Buda guie este motorista. São pequenas coisas, pequenos atos que ao continuarmos nos esforçando diariamente, sinto que conseguiremos manter a harmonia e evitar divisões e gerar conflitos com as pessoas com quem nos relacionamos. Refletindo as palavras do mestre fundador, ao invés de reclamar da escuridão do quarto, por que não tomar a iniciativa de abrir as janelas? Para manter a luz dos ensinamentos de Buda acesos na escuridão, é importante manifestarmos a nossa natureza búdica. Vamos agora explicar a respeito do conteúdo da natureza búdica. A partir de agora, vou pedir para todos que estão nos assistindo lermos juntos. O primeiro é o sentimento de querer fazer feliz o próximo. O segundo é o ri, sentimento de querer eliminar o sofrimento do próximo. Terceiro é o ki, sentimento de alegria de ver a alegria do próximo. E por último, o chá, é o sentimento de não esperar retorno por um favor realizado. Resumindo, é o sentimento de querer dar alegria ao próximo. A natureza búdica já está embutida em nós desde o momento do nosso nascimento. Todos nós possuímos a natureza búdica. Entretanto, a manifestação ou não manifestação dela vai depender de pessoa para pessoa. Para podermos encontrar a natureza búdica, nós realizamos as seguintes práticas. Vamos ler juntos as 3 práticas. Primeiro é dizer bom dia. Segundo, responder prontamente. E terceiro, devolver ao lugar. Aqui o ponto importante é sem falta. Temos também a prática das 4 palavras. Primeiro é dizer obrigado. Segundo, desculpe-me. Terceiro, sou feliz. E quarto, elogiar. Aqui o ponto importante é dizer várias vezes. Não é só uma vez. Quanto mais dissermos, mais felizes nós nos tornaremos. Temos também a outra prática, que é a meditação da compaixão. Vamos ler juntos? Fazei com que eu seja feliz. Fazei com que sejam felizes as pessoas que estimo. Fazei com que todos os seres vivos sejam felizes. Fazei com que sejam felizes as pessoas que não estimo. E fazei com que sejam felizes as pessoas que não gostam de mim. Aqui vamos ler uma vez por dia. A outra prática é a atividade da doação de uma refeição. E esta atividade consiste em 4 etapas. Primeiro deixamos de alimentar 2 refeições por mês. E quem tem dificuldade de deixar de fazer uma refeição, pode ser um cafezinho ou um chocolate que iria comer no lanche e doar este valor. Quando deixamos de fazer uma refeição, sentimos a fome e a inconveniência. Então, oramos também pela felicidade das pessoas que estão passando por fome e de pobreza. E fazemos a doação. E também pode ser a doação de 1 quilo de alimento. Nós estamos arrecadando 1 quilo de alimento para doar para as pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, todas as práticas apresentadas facilitam a manifestação da nossa natureza búdica. E para os budistas, viver conforme a natureza búdica é o caminho mais curto para a felicidade. Este seminário budista é indicado para aqueles que querem conhecer o budismo e que gostariam de aprender o modo de ver, pensar, sentir e aceitar do budismo. Se gostarem do seminário, recomendamos o próximo passo, que é o estudo do budismo.
No estudo do budismo, poderemos aprender e aprofundar os ensinamentos de Shakyamuni Buda. Este também é um curso muito interessante. Caso queiram participar, a última aula deste ano será no dia 29/11. Além disso, nessa igreja realizamos várias atividades nos finais de semana. A próxima será a cerimônia do nascimento do mestre fundador, que será no dia 23 de novembro. Temos também atividades de músicas, a banda da Rishoko Seikai. E para poder participar dessas atividades, pedimos a gentileza de tornarem-se membro amigo. Através dessas atividades, venham conhecer o nosso Sangha. E esta igreja está localizada no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Para obter mais informações, visite o nosso site. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus familiares e amigos e se ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Vamos nos tornar felizes juntos. A todos, muito obrigada.